Eu me chamo Kelly, sou consteladora reikiana. Sou formada, na verdade, em biologia, com mestrado em zoologia pela USP, mas atualmente eu me dedico exclusivamente às terapias. Hoje eu quero falar sobre a constelação familiar. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre essa técnica, essa dinâmica, fica nesse vídeo. Você já percebeu que em algumas situações você reage de um jeito que nem parece seu? Numa discussão, por exemplo, você sempre cede mesmo sabendo que você tem razão. Ou às vezes você sente uma culpa enorme por dizer não, mesmo sabendo que racionalmente a outra pessoa pode fazer sozinha. E por mais que racionalmente você saiba que tem todo esse direito, algo te impede de fazer diferente. Eu escuto histórias assim com certa frequência. E são mulheres fortes, responsáveis, que resolvem a sua vida e até das outras pessoas, mas quando chega a própria vez, elas sentem um peso enorme para explicar. E muitas vezes isso não tem a ver com falta de autoestima, com falta de coragem ou até força de vontade. Pode ter a ver com uma lealdade invisível na sua própria história. A gente costuma acreditar que o nosso comportamento, eles nasceram com a gente. Aí tem aquela frase: "Ah, eu sou assim. Esse é o meu jeito." Mas e se esse jeito tiver sido aprendido antes mesmo de você perceber? Imagina uma árvore. Quando um galho começa a secar, ninguém resolve o problema pintando as folhas de verde. É preciso olhar para as raízes. E com a nossa vida acontece algo parecido. Aquilo que hoje a gente sente como ansiedade, culpa, dificuldade de dizer não, porque a gente não quer desagradar ninguém, ou a sensação de sobrecarga pode ser apenas a parte visível da raiz que começou muito antes. Às vezes uma filha cresce acreditando que precisa cuidar da sua mãe, emocionalmente, por exemplo, e a outra cresce achando que tem que ser a forte da família. Esses aprendizados silenciosos acabam moldando a forma como a gente se relaciona com o mundo. Não porque alguém escolheu isso conscientemente, mas porque aquele era o jeito que a gente encontrou para se sentir pertencente. E é justamente esse tipo de investigação que a gente faz na constelação familiar. Não para achar culpados, nem para reviver dores, mas para iluminar aquilo que estava invisível. Gosto de imaginar a constelação quando sendo algo assim, ó. Você está num cômodo escuro. Lá existem os móveis já dispostos. A diferença, quando você entra nesse cômodo sem acender a luz, é que você vai tropeçar nos móveis, se você não tiver a memória deles, onde eles estão. E quando você acende a luz, você sabe por onde caminhar. E a constelação é exatamente isso. E é isso que acontece quando um padrão se torna consciente. Você deixa de viver apenas reagindo e começa a fazer escolhas. Existem alguns sinais que costumam aparecer com frequência nas mulheres que chegam até a mim. É a sensação de carregar um peso enorme, mais do que deveria carregar. É a dificuldade de pedir ajuda e a culpa sempre que ela diz não para alguém. E a culpa que ela sente quando a vida começa a ficar mais leve. Relacionamentos que parecem repetir a mesma história, só que com personagens diferentes. Ou aquela que faz tudo, se esforça, trabalha, mas sempre tem um ponto ali, um aspecto na vida que não sai do lugar. Nenhum desses sinais significa obrigatoriamente que exista um padrão familiar por trás. É importante você saber disso. Mas eles podem ser um convite para olhar para o comportamento e perguntar: o que essa repetição está tentando me mostrar? Lembro de uma mulher que passou boa parte da infância tentando manter a paz na casa. Ela mediava conflitos, ela cuidava dos irmãos. Na vida adulta,
continuava fazendo exatamente a mesma coisa. No trabalho, entre os amigos, no casamento, na relação com os filhos. Ela dizia que isso era ser prestativa. Mas, quando conseguiu enxergar sua história com outros olhos, ela percebeu que havia uma diferença enorme entre fazer porque deseja e cuidar porque é o único lugar que pode ocupar. Foi nesse momento que a culpa começou a dar espaço para a liberdade. Porque compreender a origem de um padrão não nos transforma em vítimas. Ao contrário, ela nos devolve a possibilidade de escolher. E para mim, talvez seja a parte mais bonita de uma constelação familiar. Ela não muda o passado, mas ela muda a forma como a gente se relaciona com ele. E quando a nossa relação com a história muda, o futuro também ganha novas possibilidades. Se alguma parte dessa conversa encontrou espaço dentro de você, talvez seja um convite para olhar sua própria história com mais curiosidade e menos julgamentos. A constelação familiar é um dos caminhos possíveis para isso. Ela pode acontecer de forma individual, em grupo, presencial ou online. No próximo vídeo, eu vou explicar melhor como funciona cada uma dessas possibilidades para que você descubra qual deles faz mais sentido para o momento que está na sua vida.